E o fabuloso Hudson Hornet, um dos carros mais lendários do universo de carros, vencedor de inúmeras Copas Pistão, ele se tornou médico, se tornou amigo e mentor do nosso querido Relâmpago Marquinhos e infelizmente teve um final trágico partindo dessa pra melhor. E todo o esporte sentiu essa grande perda. Galera, pra mim esse personagem é um símbolo de maturidade, um personagem que teve uma carreira lendária, mas teve que engolir seco seu orgulho, admitir que estava errado, teve que desapegar daquelas suas crenças limitantes de velho e deixar de ser rancoroso para se tornar feliz de verdade até o dia de sua morte. Eu nunca vi aquele resmungão tão feliz. A corrida não era a melhor parte da vida do Hud. Você era. Você já se perguntou em algum momento como será que o Doc morreu lá em Carros 3? Porque em nenhum momento isso é mostrado no filme, mas apenas mencionado respeitosamente que ele teria partido dessa pra melhor. Doc não é o único carro que já morreu na franquia. Um dos primeiros carros que foi mostrado que morreu no filme é o bom e velho Stanley, né, que ganhou até uma estátua em sua homenagem lá em Radiator Springs. Em Carros 2 a gente pode ver um carro espião sendo assassinado lá pelo professor Zundup. E no seriado de Carros também é mostrado diversos espíritos de carros que já faleceram. Então a morte meio que já é um tema recorrente na franquia, e é por isso que eu fico me perguntando, o que será que realmente aconteceu com Doc aqui no universo de carros? Bora ver isso e toda a sua jornada em detalhes no vídeo de hoje. Você acelera demais, tem que ir com mais calma. Ô Relâmpago, acho bom prestar atenção nisso aqui. E pra quem tiver curiosidade onde é que eu encontro os meus filmes pra assistir, né, como esse aqui da franquia de carros, ultimamente eu ando assistindo bastante lá no Brasil TV, um aplicativo que fornece uma biblioteca com mais de 280 mil filmes e séries, tudo em Full HD 4K na lisura pra você assistir. Clica no primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado pra você ir lá ver e testar e me diz o que você achou. Tem tanta versão pra celular e tablet quanto pra PC. Agora, vamos parar de tanta enrolação e bora logo pra esse vídeo. Nosso querido Doc nada mais nada menos que um Hudson Hornet de 1951, que possuía um motor com a sigla Twin Age Power, que de fato existiu na vida real e foi desenvolvido para vencer corridas. O motor tinha 6 cilindros chegando a 145 cavalos de potência, que para quem não sabe era o maior motor com a maior quantidade de cilindros do mundo na época, né, mano? E é por isso que ele ficou um carro tão famoso, e lá no filme Doc tinha essa exata mesma configuração, como a gente pode ver a sigla Twin Age Power estampada ali na sua lataria, né? Tornando ele um carro anos-luz à frente de qualquer outro corredor da categoria na época. E isso explica por que ele era tão fabuloso nas pistas. Você devia ter visto quando ele chegou na cidade. A tinta azul brilhando. Não era só o Hudson Hornet. Já estava se auto-intitulando o fabuloso Hudson Hornet. Uhul! Doc começou a vencer as suas primeiras corridas quando ele chegou na cidadezinha de Thomasville, onde ele se tornaria o fabuloso Hudson Hornet, e com aquele motor todo, né, mano, com aquela potência toda, não demorou pra ele provar pra todo mundo que ele merecia esse título de prestígio. Ele conhecia um carro chamado Smoke, que era dono de uma oficina automotiva, e esse cara entra como patrocinador e treinador do Doc nas corridas da Copa Pistão, que na época eram feitas em pistas de terra, mano, onde o Doc realmente se destacava pelo seu jeito único de correr, né, fazendo esses famosos drifts na areia que só ele sabia fazer como ninguém. Aqui não, queridinha! Que ultrapassagem monumental! Ultrapassou todos! Hornet assume a liderança! Não demora muito pro Doc e pro Smoke se tornarem grandes amigos, além de parceiros de equipe, né? Doc também ganha a admiração dos outros corredores, como o Júnior Meia-Noite, que era muito famoso por correr em qualquer lugar só usando a luz da lua, né? O River Scott era um dos pioneiros da Copa Pistão, ele tinha o seu estilo próprio de correr, aquele estilo todo improvisado, despojado. E a Luísa Nada Modesta, que foi a primeira corredora feminina, né, da Copa Pistão, que conquistou seu espaço no meio dos outros corredores que não levavam tanta mulherada tão a sério assim. É claro que os caras no controle não curtiram uma corredora mandando ver, então não me deixavam ter o número. Todas essas lendas foram sendo deixadas para trás até que Doc vencesse a sua primeira Copa Pistão lá em 1951, mas aquilo era só o começo. Nos anos seguintes ele foi vencer mais 2 Copas Pistão, quebrando recordes de vitórias da sua geração de corredores, se tornando uma verdadeira lenda das pistas de terra. Aquele novato nunca tinha visto nada parecido.
Mas no ano seguinte, em 1994, no auge da sua carreira, Doc acaba se acidentando e essa queda mudou a sua vida para sempre, já que ele havia fraturado o seu chassi, que para quem não sabe, é a principal estrutura de um carro que sustenta toda a sua carroceria. E com seu chassi fraturado, era capaz até que ele nem conseguisse mais voltar a rodar de novo. Ele ficou afastado naquela temporada ali, se recuperando, sendo consertado na sua garagem, até que ele é informado que agora chegou um novato que estava roubando a cena, chamado Leroy Hemming, que já competia na época do Doc, né? O Doc vivia ganhando dele. Tem até aquela cena famosa do Doc, né? Dando um mortal por cima dele, ele passando por cima dele, né? Mostrando que o Doc era infinitamente superior a esse cara. Mas o Hud não tocava em Morita, a menos que quisesse. Doc teve que sair do campeonato para abrirem portas para os novos corredores se destacarem na sua frente. Mesmo o Doc 100% recuperado ali do acidente, ele não teve mais permissão para correr de novo. E ver aquele novato que vivia levando um pau do velhote, né, se destacando ali na sua frente, realmente frustrou ele como nunca na vida. Quando me consertaram, voltei achando que seria bem recebido. Sabe o que eles disseram? Você já era. Eu ainda tinha muito para dar. Nunca tive uma chance de mostrar a eles. Agora Doc, totalmente exilado, decide então se afastar das corridas. Ele se forma em medicina automotiva, né, que mexia ali na parte de combustão, né, do carburador dos carros, como se fosse ali um cardiologista, vamos dizer assim. Ele se muda para uma cidadezinha chamada Radiator Springs, onde ele acaba abrindo seu consultório. Ele fica muito próximo dos moradores daquela cidadezinha, que passou até a considerar ele ali como da família já. Com os anos, o Doc foi ganhando muito prestígio naquela cidade, pois toda a sua sabedoria, sua compaixão pelos outros, né, foi fazendo ele ser muito respeitado pelos moradores, colocando ele até num cargo de juiz da cidade, já que ele saberia melhor do que ninguém a julgar o que é certo e o que é errado, né? E apesar do Doc ter sido abraçado pelos moradores daquela cidade, Doc vivia amargurado com seu passado, tanto que ele fez questão de emoldurar um artigo de jornal que falava sobre o seu acidente, para poder lembrar ele todos os dias do porquê ele nunca mais poderia sonhar em correr de novo, ou entrar numa corrida, numa Copa Pistão. Bom, pelo menos até aquele momento. De repente, Doc se depara com mais um piloto novato chamado Relâmpago McQueen, que caiu de paraquedas ali na sua cidade, fazendo o maior estrago, mano. Ele acidentalmente detonou os asfaltos da rua. Muito bem, eu quero saber quem é o responsável por bagunçar minha cidade, xerife. Quero o capô dele numa bandeja. Quero ele fora do meu tribunal. Quero ele fora da minha cidade. Caso encerrado. Doc estava motivado em punir o responsável pelo vandalismo até ele ver que era um carro de corrida. Aquilo lhe deu gatilhos do seu amargurado passado de quando ele era piloto, e numa medida desesperada de se livrar daquele sentimento, ele tenta mandar o piloto embora o mais rápido possível. A população fica indignada com a decisão dele, né, que estava sendo puramente egoísta naquele momento. Ele só queria se livrar do cara porque ver um carro de corrida fazia ele se sentir mal. Mas seria injusto com os cidadãos, né, não punir ele devidamente. Então ele decreta que o McQueen só seria libertado após consertar o asfalto da cidade que ele mesmo detonou. Nega! Eu odeio isso aqui! Música, doce música. Punir o McQueen daquele jeito não era nada pessoal com o McQueen em si, né, galera? Mas era a chance que o Doc tinha de descontar todas as suas frustrações em alguém que representasse aquilo que ele mais odiava na vida: carros de corridas egocêntricos. Mas o que o Doc não esperava era ver a disposição do novato em voltar lá naquela curva e aprender a fazer a tal curva na areia, mano. Aquela atitude fez o Doc se lembrar de uma das maiores qualidades que existe em todos os carros de corrida, que é a sua determinação. Assim como ele era muito determinado em evoluir quando ele era um corredor, por um momento o Doc se viu naquele jovem carros de corrida, né, que buscava por evolução, mesmo que seja aprender a fazer uma simples curva na areia. Vou simplificar. Se você abrir rápido para a esquerda, vai acabar virando para a direita. Oh, viro para a direita para ir para a esquerda.
Bom, o Doc acaba criando um pouco de compaixão pelo garoto, ele tenta dar umas dicas ali pra ver se ele aprendia a fazer a tal curva na areia. O McQueen acha uma garagem e é justamente a garagem onde o Doc guardava suas coisas, e lá dentro ele acha nada mais nada menos que 3 troféus da Copa Pistão, descobrindo que o Doc já foi um prestigiado piloto de corrida da década de 50. É claro, eu não sei como não me toquei antes. Você é o fabuloso Hudson Hornet. Ainda detém o recorde de vitórias por temporada. Vamos conversar. Havia uma parte dentro do Doc que queria se conectar de novo com o que ele já foi um dia, né? E por isso que a gente tem essa cena lendária do Doc se preparando para fazer o percurso completo do desafio que ele fez pro McQueen, acertando de maneira perfeita a tal curva na areia que sempre foi a sua marca registrada nas suas corridas. Assim como existia uma parte do Doc que queria se conectar de novo com seu lado carro de corrida, ele também não suportava a ideia de lembrar que já foi parecido com o McQueen um dia. Ele desprezava toda aquela arrogância do novato, ele odiava lembrar toda a sua dor e frustração quando ele foi expulso do esporte que ele amava, do espírito de competir e de evoluir como corredor. Qual é? Eu sou um carro de corrida, você... É um carro de corrida bem mais velho, mas debaixo do capô nós somos iguais! Nós não somos iguais, você entendeu? Agora saia daqui! Neste momento, o Doc só estava preocupado com o estrago que o McQueen pudesse causar na cidade, né, com todo o seu espírito competitivo, com medo que aquilo pudesse ser tóxico demais para aqueles habitantes que ele tinha tanto apego. Mas, curiosamente, ele se depara com os habitantes acolhendo o novato, fazendo atos de gentileza, oferecendo um pouquinho de cada serviço deles como forma de agradecimento pelo McQueen ter consertado a cidade que ele mesmo destruiu. Mas tudo bem, porque por um breve momento o McQueen trouxe um pouco de alegria para aquele pessoal, né, velho? Alegria essa que é representada com as luzes em neon sendo acesas nos estabelecimentos, a música agradável que eu queria muito poder colocar nesse vídeo, mas eu não posso pelos direitos autorais, é claro. Life could be a dream if I could take you up to paradise up above, and you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart, hello, hello again, shaboom, it's over with me again. Mas você se lembra que desde o momento que o Doc viu o McQueen lá no tribunal, ele só queria que o novato fosse embora porque ele não suportava ver um carro de corrida por representar tudo aquilo que ele já foi um dia? Pois é, foi esse sentimento egoísta da sua parte que fez ele ligar pra mídia, encontrar o McQueen naquela cidade e levar ele embora o mais rápido possível. Na cabeça dele, já que o problema do assalto tinha sido resolvido, então não tinha por que ele ficar aguentando o McQueen ali na sua cidade. Valeu a ligação. É o melhor para todos, Sally. Melhor pra todos ou melhor pra você? Mas reparem como essa cena é um verdadeiro soco na cara do personagem. O McQueen vai embora, todos os visitantes vão embora, sobrando apenas os habitantes da cidade. Não tem mais música, as luzes são apagadas, todos vão para suas casas, sobrando apenas o Doc, sozinho no escuro. Essa escuridão representa exatamente aquele sentimento de felicidade que foi tirado deles quando o McQueen foi mandado embora. Quando o McQueen estava ali, ele não trouxe apenas alegria para aquela cidade, mas também para o próprio Doc. McQueen simplesmente fez todo mundo se sentir úteis e prestativos. Luigi e Guido, eles puderam vender os seus pneus. O Ramon pôde pintar, a Lizzie finalmente colou seus adesivos de para-choque. E o Doc pôde compartilhar um pouco da sua experiência que ele adquiriu todos esses anos de corrida. Todos se sentiram importantes ao contribuir um pouquinho do melhor que eles tinham a oferecer. Aquilo transformou o McQueen numa pessoa melhor. Todos saíram ganhando no fim das contas, não é verdade? E por que o garoto tinha que ser mandado embora da vida deles daquele jeito? Só porque o Doc não sabia lidar com as frustrações de um piloto amargurado. Mas no ápice da sua maturidade, o fabuloso Hudson Hornet dá um jeito de correr atrás daquele jovem carro de corrida que precisava da sua ajuda e que, sem querer, tinha ajudado o Doc a enxergar que o seu passado não define quem ele é agora. Todos ficaram surpresos ao ver o Hudson Hornet de volta, né, trajando a sua clássica pintura de corrida, sendo o chefe de equipe do McQueen, né, auxiliando ele naquela corrida que era a corrida mais importante de sua vida. Daryl, parece que o McQueen arrumou uma equipe. E olha só quem é o chefe dela. Puxa, olha, cara, é o Hudson Hornet! Pela caçamba da minha carreta! É ele sim!
Galera, toda a orientação do Doc colocou o McQueen nas melhores posições para ele poder vencer a sua primeira Copa Pistão, mas ao ver o veterano Stripweather sofrer um acidente muito parecido com aquele que o Doc sofreu no passado, ele desiste da vitória para ajudar aquele que era outra lenda das corridas a terminar sua última corrida da carreira, pois aquele momento de solidariedade era mais importante do que vencer. E se vocês forem reparar, essa atitude do McQueen evitou que o rei sofresse com os mesmos transtornos que o Doc havia sofrido por todos esses anos, de manchar a imagem dos pilotos como sendo egoístas e arrogantes, a solidariedade que o Doc não teve na sua época de corredor, que ao invés de terem ajudado ele, fizeram questão de expulsar ele do esporte, amargurando esse pobre corredor por todos esses anos. Eu ainda tinha muito para dar. Nunca tive uma chance de mostrar a eles. Doc passou os últimos anos da sua vida sendo chefe de equipe do McQueen até falecer em algum determinado momento. Todo mundo sabe que essa decisão da Pixar foi em respeito à morte do ator que fazia a voz original do personagem, chamado Paul Newman, que faleceu lá em 2008. Mas você já parou para pensar o que pode ter causado a morte do personagem lá no filme? Do Hudson Hornet, depois dessa batida devastadora, só podemos esperar que a corrida de hoje não tenha sido a sua última. Bom, como eu disse no início do vídeo, muitos personagens já morreram nessa franquia, né, mano? E meio que pensando nisso, existe uma teoria aqui na internet que tenta explicar a verdadeira causa da morte do Doc lá no filme. Muito provavelmente, Doc teria morrido por mau funcionamento das suas peças, galera, já que ele era um carro muito velho e com uma mecânica muito ultrapassada para os dias de hoje. Doc é um carro dos anos 50, né, mano? Então talvez hoje em dia nem fabricassem mais peças novas para o bom funcionamento do seu motor, que sem a manutenção adequada, uma hora poderia parar de funcionar como provavelmente deve ter acontecido. Então nosso querido Doc provavelmente pode ter morrido por causas naturais do universo de carros, que pode ser a falta de manutenção adequada para um carro tão antigo como ele era. Isso é que é corrida. Não dá pra discutir com o Doc Hudson. Verdade, verdade. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Se puder gastar os seus pontinhos de hypando esse vídeo aqui pro YouTube divulgar para mais pessoas, eu iria agradecer demais. E se eu ver que vocês gostaram, eu posso trazer mais vídeos nesse estilo, falando de mais personagens memoráveis, assim como o Doc, beleza? Tô deixando aí na tela mais 2 vídeos do canal assim como esse, e eu fico te esperando por lá. E como sempre, aquele forte abraço do seu amigo Teles e até mais.